as mãos sobre o presidente, por favor. Senhor Jesus, nós queremos neste momento lhe apresentar o presidente da República, Lula. E queremos como igreja, Senhor, abençoar em nome de Jesus a sua mente, sua saúde, sua família, a primeira-dama, Dona Janja. Pedimos a tua bênção sobre a vida do presidente, de todos os seus ministros. Como igreja, o abençoamos, como diz a tua palavra, e o povo de Deus diga amém. Amém. Pode ser piada, Lula virou agora o benfeitor das religiões no Brasil. Segundo o deputado Ottoni de Paula, ele disse que foi Lula o responsável por manter a liberdade religiosa no Brasil, que estava ameaçada, e garantir a abertura de templos. Isso é brincadeira, eu já vou responder. Onde é que o Ottoni falou isso? Na promulgação do projeto de lei 3090/23, de autoria do deputado Raimundo Santos, da Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, que cria o Dia Nacional da Música Gospel. Foi aprovado por ampla maioria e Lula só sancionou. E se ele não sancionasse, o Congresso derrubava o veto dele. Ele quis tirar casquinha com o eleitorado evangélico, não fez nada demais. Agora, vamos para a colocação de Ottoni. Ottoni, não fala uma asneira dessa não. Quem garante a liberdade religiosa no Brasil e a abertura de templos é a Constituição. Cláusula pétrea que ninguém pode mudar, o artigo 5º. Eu vou ler o inciso 6º e parte do 8º. Não faça isso não, Ottoni. Olha o que aqui diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Que Lula garantiu isso? Abertura aqui do inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica, política, etc, etc. Que conversa é essa? Lula garantiu. Sabe o que ele está falando? É do Código Civil aprovado em 2003. É que ele era garoto. Ele não sabia ou não sabe de nada. Em 2003 foi feito o Código Civil. Colocou as religiões e os partidos políticos na vala comum, como uma instituição qualquer. E aí eu tenho que falar a verdade. O deputado Walter Pinheiro, que na época era líder do PT, membro da Igreja Batista em Salvador, juntamente dos senadores Magno Malta e Marcelo Crivella, lutaram como leão. Junto deles, lideranças evangélicas, eu estava lá, somados à liderança da Igreja Católica, CNBB, e mais a Federação Espírita. Quem é que aguenta uma pressão dessa? E aí foi mudado o código, não foi Lula que mudou, foi mudado, dando um regime especial à personalidade jurídica de partidos políticos e de agremiações religiosas. Lula só promulgou. Que conversa fiada é essa, Ottoni? Tem vídeos recentes seus chamando o Lula de ladrão, metendo o pau na corrupção do PT, esculhambando. O que está acontecendo, Ottoni? Para um discurso absurdo e errado como esse, não é possível. Eu quero com esse vídeo me dirigir respeitosamente ao pastor Silas Malafaia. E eu falo respeitosamente porque o senhor se acostumou a dirigir-se a seus irmãos, a seus admiradores, que eu sempre fui, de forma deselegante e desrespeitosa. Se tornou um estilo do senhor. Esse ataque pessoal, esta diminuição do outro, mas não tem nenhum problema. Talvez o senhor entenda que é assim que o senhor tem que se comportar. Mas eu vou me dirigir respeitosamente ao senhor, pastor Silas. Pastor Silas, aqui não tem nenhum garoto, aqui não tem nenhum menino. Na verdade, o senhor não estava lá no Palácio do Planalto e o senhor não viu o contexto de toda a minha fala. Eu comecei dizendo ao presidente Lula e rememorando que ele sancionou a lei que passou-se a ser conhecida como a Lei da Liberdade Religiosa e foi sancionada no Palácio do Planalto com a presença de várias lideranças. Eu disse a ele que Deus, o Deus dos céus, sempre se utilizará dos homens. Assim como ele se utilizou de Ciro, o rei da Pérsia,
Lembra disso? E eu disse, presidente Lula, Deus se utilizou também de Vossa Excelência, quando em 2003, Vossa Excelência sancionou o projeto de lei que passou a ser conhecido como projeto de lei da liberdade religiosa, ou a lei que garantia a liberdade religiosa. Bem, se a liberdade religiosa já estava garantida na cláusula pétrea da nossa Constituição, e isto é verdade, por que do receio que nós todos tivemos, e eu era menino realmente naquela época, por que do receio que todos os líderes tiveram? É porque, de alguma forma, devido ao novo Código Civil, estava sim ameaçada a nossa liberdade religiosa. Conforme o senhor mesmo disse, a igreja estava sendo jogada em vala comum. A partir do sancionar daquela lei, que foi uma luta não do governo Lula, realmente, mas foi uma luta que envolveu a todos, inclusive parlamentares do PT, e o senhor sabe disso. Bem, naquele momento, foi pelas mãos do presidente, do então presidente Lula, que poderia ter vetado, mas não vetou. E o gesto de não vetar também é um gesto louvável, também é um gesto político. Foi só isso que eu disse. Eu não coloquei na conta do presidente Lula em quem eu nunca votei, tá, pastor Silas? Em quem eu nunca apoiei. O senhor jamais verá um vídeo meu apoiando Lula. E Lula sempre foi Lula, pastor Silas. E o PT sempre foi PT, pastor Silas. Não se tornou Lula de um tempo para cá. Não se tornou PT de um tempo para cá. O PT sempre foi PT. O Lula sempre foi Lula. Eu nunca votei no Lula e não vou votar. Eu nunca votei no PT e não vou votar. Pastor Silas, que Deus lhe abençoe e que o senhor possa entender que nós somos irmãos. E irmãos precisam se dirigir com o mínimo de respeito. Sabe por quê, pastor? Porque as paixões políticas passam e a nossa fraternidade em Cristo